A palavra de Deus é confiada a nós para nos reconciliar e para nos salvar. Para que nós vamos vendo na palavra de Deus aquilo que nós precisamos para sermos salvos. Ou seja, como diziam os antigos, nós não nascemos para a semente. Então todos nós vamos nascer, vamos crescer e vamos morrer. Essa é a natureza de todos nós. Então, durante esse tempo que nós temos neste mundo, é para que nós vamos aprendendo e vamos sendo purificados pela palavra de Deus, para que um dia nós cheguemos à salvação. Por isso que a morte para o cristão não é mal, mas a morte para o cristão é uma passagem desta vida para a vida eterna. A minha vida não termina. O problema é que hoje, muitas vezes, nós vivemos como se nós não fôssemos morrer. E por isso, muitas vezes, o nosso relacionamento com Deus hoje é de querer que Deus realize todos os meus desejos. Eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Como se Deus tivesse que realizar todos os meus desejos nesse mundo. Que só é abençoado quem tem bens. Não. Talvez aquele que não tem bens é muito mais abençoado do que aqueles que têm bens. Porque sabe viver bem a sua vida. Sabe como viver. Por isso o nosso relacionamento com Deus não pode ser por aquilo que Ele pode me oferecer, mas tem que ser por aquilo que Ele é, o meu Salvador, o meu Redentor. Tem uma música que diz para nós assim: se Ele fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas eu, sem buscar a Deus, quem sou eu? Por isso nós, na oração inicial, nós dizemos: Senhor, aumente em nós a fé, a esperança e a caridade, para que nós possamos realizar aquilo que ordenais, para que nós possamos alcançar aquilo que Tu prometestes. E o que o Senhor nos prometeu? A salvação. Ele não nos prometeu nada neste mundo, tanto que Ele diz: vós estáis nesse mundo, mas vós não sois deste mundo. Porque se vós fosseis deste mundo, e se eu fosse deste mundo, o meu Pai tinha mandado anjos para que tu não fizesses isso comigo, ele diz para Pilatos. E é isso que nós precisamos entender. Porque a vida do cristão está baseada na cruz de Cristo. Por isso que Paulo vai dizer para nós: eu me glorio da cruz de Cristo. Por quê? Porque o Senhor, antes de ir embora, a única coisa que Ele diz para nós foi o seguinte: vós deveis pegar a vossa cruz de cada dia e me seguir. Porque quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim vai ganhá-la. Só que uma coisa Ele prometeu: eu estarei convosco até o fim. Por isso que nós cantamos no Salmo: se o pobre gritar a Deus, ele será ouvido. Mas o pobre que reconhece a presença de Deus, que não é orgulhoso, que não é prepotente, que não se acha melhor do que ninguém, como aquele fariseu: olha, eu participo da missa, eu rezo, eu jejuo. Você não faz mais do que a sua obrigação. Porque isso que você faz é para o seu benefício. Para que você possa encontrar a salvação. Não é para ganhar os benefícios de Deus, porque os benefícios de Deus é de graça.
E Ele sempre vai nos dar mais do que nós merecemos. O problema é que a gente sempre quer mais. A gente nunca está feliz com aquilo que a gente tem. E por isso nós muitas vezes cobramos de Deus aquilo que não nos pertence. Aquilo que não é para nós. Por isso que nós devemos sempre pedir a Deus a graça do Espírito Santo. Como há 3 finais de semana o Senhor dizia para nós: peça o Espírito Santo. Para quê? Para que o Espírito Santo ensine a verdade. Aquilo que de fato nós precisamos viver. Não aquilo que eu quero viver, mas aquilo que eu preciso viver para buscar a minha salvação. Para que de fato eu possa entender a minha missão neste mundo. Para que eu possa viver bem a minha vocação neste mundo. Ou de casado, ou de padre. Para que eu possa viver a minha vocação. Ou de freira, ou de leigo consagrado. Mas que eu viva bem a minha vocação. Mas com o intuito, não de ganhar bens nesta terra, mas que um dia eu possa ser salvo. Por isso que Paulo vai dizer: combati um bom combate, encerrei a carreira, defendi a fé, agora cabe a mim a salvação, cabe a mim a coroa da justiça. E quando ele diz isso? Quando ele está indo para a morte. E como foi a morte de Paulo? Pela espada. Pela espada. E ele diz assim: quando eu estava nesse mundo, na minha primeira defesa, ninguém me defendeu. Só Deus. Porque muitas vezes as pessoas vão estar conosco por aquilo que nós podemos oferecer. Porque enquanto Jesus estava realizando milagres, enquanto Jesus estava multiplicando os pães, quantas pessoas tinham do lado dele? Milhares. Milhares. Mas quando ele estava lá na cruz, quantos ficaram? Quantos ficaram com ele? Muitas vezes também somos nós assim, enquanto nós estamos bem, enquanto nós estamos fazendo o que as pessoas querem, tem um monte de gente do nosso lado. Mas na hora que a gente precisa, quantos ficam do nosso lado? E muitas vezes não é porque a pessoa quer ser assim, não. Porque todos nós somos homens, e como homens, nós somos pecadores. Como seres humanos, vamos usar a palavra. Como seres humanos, nós somos pecadores. Por isso que nós precisamos ser sempre aquela atitude do cobrador de impostos. Não dizer: eu faço. Não, mas Senhor, tem de piedade de mim porque eu sou pecador. Por mais que eu faça, muitas vezes eu vou pecar. Por mais que muitas vezes eu queira acertar, eu vou errar. Paulo vai dizer isso para nós. Muitas vezes eu faço o mal que não quero e deixo de fazer o bem que eu quero. E muitas vezes a gente acha que está fazendo certo, que está sendo justo, mas a gente está sendo injusto. Porque a gente não está fazendo segundo a palavra de Deus. A gente está fazendo segundo os nossos critérios. Aquilo que nós achamos que está certo. Por isso que nós devemos pedir a Deus essa graça. A graça do Espírito Santo, como eu já disse, para que através do Espírito Santo, eu aprenda o que de fato é ser justo. Não segundo os meus critérios, mas segundo os critérios da palavra de Deus. E como Jesus me ensinou a ser justo. Para que eu aprenda a ser manso e humilde de coração. Para que eu aprenda a mansidão. Porque muitas vezes eu vou ter raiva, eu vou ter angústia, eu vou ter sofrimento. Eu vou ter. E não adianta dizer, não. Se eu ver algo que me incomoda, eu vou sentir raiva. Mas o que eu vou fazer com essa raiva? Aí é outra coisa.
Por isso que a palavra de Deus nos ensina que o sol nasce tanto para o justo quanto para o injusto. Também o sofrimento vai surgir tanto para o justo quanto para o injusto. A diferença é como eu vou me colocar na presença de Deus e vou viver aquilo que foi apresentado a mim, quanto muitas vezes eu não quero, quanto muitas vezes eu não aceito aquilo que está acontecendo. Mas a cruz vai aparecer, o sofrimento vai aparecer, a dificuldade vai aparecer. A diferença é como, diante de tudo isso, eu me apresento e apresento tudo isso diante de Deus. Com orações e súplicas, com ação de graças, com louvores, ou como dizia o Padre Léo, com oração para o encardido que é de murmuração. Não quero essa vida, não aceito essa vida. Ai, se eu soubesse, ai, Deus está me castigando, Deus não me ama, Deus... Não. Tem situações que vai aparecer, porque você é um ser humano. A gente vai ficar doente. A gente vai ficar doente. A gente pode ser atropelado. A gente pode ter um acidente. Porque nós estamos neste mundo. E aí tudo a gente fala, não, Deus me livre. Sim, Deus me livre. Mas se Ele não me livrar, Ele vai continuar sendo Deus. E aí eu vou ter que me apresentar diante dEle e pedir essa graça para que eu possa continuar com a fé que eu tenho, para que eu mantenha a minha esperança, para que eu continue sendo caridoso, porque é isso que me ordena Ele. Para que um dia eu chegue à salvação. Para que eu chegue à salvação. Porque senão eu vou viver sempre como se eu fosse o melhor de todos, e como se eu quisesse todas as coisas, e Deus tem que realizar. Porque é essa teologia que muitas vezes nos pregam. Muitas vezes é esse falso Deus que nos pregam. E as pessoas querem esse Deus, porque é muito bom ter esse Deus. É muito bom seguir esse Deus, que faz isso, que faz aquilo. Não. Eu tenho que lembrar que eu tenho que buscar Deus, primeiramente, por aquilo que Ele é. A sua graça vai acontecendo durante a minha caminhada, durante a minha entrega, durante, de fato, a minha experiência de fé que eu faço de Deus. E aí eu vou descobrindo as maravilhas que é seguir o Senhor. Como Nossa Senhora, o meu coração se alegra em Deus, meu Salvador. Mas depois de tudo isso, o que ela enfrenta com Jesus? Ela tem que fugir, e em última instância ela vê Jesus morrendo na cruz. Mas diz a palavra de Deus que ela continua de pé, diante da cruz. Porque ela confiou. Como está a minha e a sua confiança em Deus? Como está a minha e a sua fé em Deus? Como está o meu relacionamento com esse Deus? É um relacionamento que de fato me leva a ter esta fé, essa esperança e buscar viver essa caridade? Que um dia vai me levar aos céus? Porque eu estou nesse mundo, mas eu não pertenço a este mundo. Ou muitas vezes eu sou arrogante, prepotente, me sinto melhor do que os outros, ajo como se fosse melhor do que os outros, e não bato no peito: Senhor, eu sou pecador. Porque o mais triste
é muitas vezes ver as pessoas dizendo: eu não tenho pecado. Diz a palavra de Deus lá em 1 João: aquele que diz que não tem pecado é um mentiroso. É um mentiroso. Tem muita gente que hoje diz: eu não tenho pecado. Imagina, eu não peco. Trabalho o dia inteiro, como se trabalhar, você não olhasse, você não cobiçasse, você não falasse mal dos outros. Trabalho o dia inteiro e ir para casa, como se você fosse cego, como se você não tivesse língua. Hoje, muitas vezes, o pecado é considerado como secundário. Não reconhece. E por isso, então, eu não vou reconhecer a minha miséria e a grande misericórdia de Deus na minha vida. E muitas vezes vou me ensoberbecer. Vou me sentir como esse fariseu. Vou na missa, eu não peco, vou na missa. Aqui dentro da missa a gente pode pecar várias vezes. Por julgamentos, por horários, por palavras. E às vezes a gente não reconhece nada disso. E se eu não reconheço, eu não vou pedir a misericórdia de Deus. Vou me sentir melhor do que os outros. E vou querer que Deus realize os meus desejos. Porque Deus deu para o outro, porque não dá para mim. Se Ele realizou na vida do outro, porque Ele não realiza na minha. E aí não busco Deus por aquilo que Ele é. Busco Deus por aquilo que Ele pode me oferecer. E aí nunca vou fazer a experiência verdadeira de uma fé profunda, de uma esperança profunda e de uma caridade profunda. Que os outros vão precisar de mim e que eu vou precisar dos outros. Que nós precisamos uns dos outros para chegarmos aos céus. Porque eu não vou para o céu sozinho. Eu não vou para o céu sozinha. Ah, eu vou rezar para mim. Não, você não vai para o céu sozinho, não. Ou nós vamos todos juntos, ou não vai. Então é nossa obrigação rezar por todos. Para que todos nós possamos chegar aos céus. É nossa obrigação rezar pelas pessoas. Amarmos as pessoas. Amar, sempre lembrando, é uma decisão. Não é sentimento. Ah, eu só amo a pessoa porque ela faz o que eu quero. Isso não é amor. Isso é conveniência. Amor é eu estar aberto a ajudar até aqueles que eu não conheço. Se está caído, eu ajudar a se levantar. Que é isso que o Senhor faz conosco. E quando nós estávamos vindo no carro, Lucas disse que antigamente no mosteiro, quando o monge entrava, ele recebia um crânio do outro monge, para lembrar que um dia ele ia morrer também. Ave Maria! Para lembrar que um dia a gente vai morrer. E que a nossa vida tem que ser essa busca pela nossa salvação. Amando uns aos outros, assim como Ele os amou. Amando uns aos outros, assim como Ele nos amou. E isso a gente só vai conseguir pedindo o Espírito Santo. Pedindo que o Espírito Santo nos conduza. Para que a gente não viva segundo a carne, segundo as nossas paixões, segundo os nossos desejos, segundo os nossos orgulhos, segundo as nossas vaidades. Mas que nós buscamos a bondade, a benignidade, para que nós possamos amarmos uns aos outros, mesmo com todos os defeitos que o outro tem, assim como eu tenho os meus, e Deus continua me amando.
Deus continua me amando. E morreu na cruz por mim. Por isso que todo cristão tem que ter uma cruz em casa. Num lugar bem aparente. Para que quando você estiver sofrendo, você lembre. Olha, para a cruz. Ninguém te ama como eu, de Jesus, numa música. Olhe para a cruz. É isso que nós precisamos entender. Por isso que a cruz tem que estar lá na casa do cristão. Para que eu possa dizer como Paulo: Senhor, eu configuro todo o meu sofrimento à tua cruz, para a minha salvação. Então o meu sofrimento não é em vão. Nada na minha vida é em vão, porque o Senhor escuta a minha voz. O Senhor escuta o meu clamor. O Senhor escuta a minha oração. Desde que eu faça com humildade e com sinceridade. Não como alguém que quer se exuberecer, mas alguém que reconhece: sou pecador, estou aqui, Senhor. Faça-se em mim segundo a sua vontade. Que assim seja.